Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso Mestre, o Senhor desta igreja, Ele nos dá uma ordenança, Ele nos dá uma ordem. Jesus aqui, Ele está Ele está prestes a subir aos céus. E então alguns dos seus discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, o Senhor vai restaurar neste tempo o reino a Israel? Nós podemos observar aqui nessa fala dos seus discípulos, que os seus discípulos ainda não conseguiram entender plenamente o que Jesus tinha acabado de fazer. Eles ainda não tinham uma total compreensão sobre o que Jesus tinha feito e estava também prestes a fazer. E então Jesus, no versículo 8, ele diz, no versículo 7, ele diz: não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, como até os confins da terra. Jesus, ele dá uma ordem, primeiramente, de que eles pudessem esperar o cumprimento da promessa. O Senhor Jesus havia dito para eles que havia necessidade de Jesus retornar aos céus, que Jesus voltar ao Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. E nesse momento, Jesus estava prestes a subir, e o Espírito Santo ainda não havia vindo. Mas Jesus sabia que quando o Espírito Santo viesse, eles iam compreender. O Espírito Santo iria iluminar o entendimento, iria iluminar a compreensão dos seus discípulos, e então eles iriam entender tudo o que Jesus fez e muito mais. Então, irmãos, Ele manda que os discípulos esperassem o Espírito Santo vir sobre eles. E quando o Espírito viesse, era para que eles pudessem ser testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor, em Jerusalém, aonde eles estavam, e Judéia e Samaria, que correspondia ao território israelense, e até os confins da terra. E neste texto, irmãos, eu quero destacar, durante alguns minutos aqui, alguns fatos importantes nesta ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos antes de subir aos céus. E quais são esses fatores? A primeira coisa que quero mencionar nessa noite, a primeira coisa que quero destacar é o poder do Espírito Santo. Era para que os crentes pudessem esperar o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Isso iria acontecer no capítulo 2, dos versículos 1 em diante. No final do capítulo 1, você vai observar que a igreja ela estava reunida, ela estava no mesmo lugar, ela estava orando, estava obedecendo a ordem do Senhor, estava aguardando o cumprimento da promessa. E em Atos 2, essa promessa se cumpre. No dia de Pentecoste, no 50º dia após a Páscoa, o Espírito Santo vem sobre a igreja e algo muda na vida daqueles amados irmãos. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, meus amados irmãos, a igreja ela foi revestida de poder. Os salvos em Cristo que ali estavam, cerca de 120 pessoas, eles são revestidos do poder de Deus. E ali, em meio a tantas pessoas que estavam ali naquela cidade, pessoas de vários lugares do mundo, tiveram o privilégio de ouvir as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E esse episódio, esse momento aqui da palavra de Deus se encerra com Pedro se levantando, pregando o evangelho com poder, com convicção, e almas se rendendo a Cristo, se arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo. Cerca de 3.000 almas vêm à fé em Cristo.
se arrependem dos seus pecados e são salvas pelo poder e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, algo que é muito importante para nós entendermos, o porquê que Jesus pediu, ordenou à igreja para que esperassem o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vir sobre a vida deles. Sabe por quê, meus amados? Porque sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, não há salvação de almas. Não há conversões. Não há transformação. Porque o Espírito Santo, ele é o agente, irmãos, da salvação. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador da sua condição de pecador. É o Espírito Santo que convence o pecador que Jesus Cristo é o único Salvador, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então, meus amados irmãos, o que acontece é que sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito, não há salvação. É por essa razão que a igreja precisava aguardar a descida do Espírito Santo. Outra coisa é que sem o poder do Espírito Santo, não há santidade na igreja. Porque é impossível, irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós vivermos o verdadeiro cristianismo, que é Cristo habitando em nós. É impossível nós vivermos os princípios e ordenanças que a palavra de Deus nos determina, se não for no poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele que nos convence da verdade, é Ele que opera no coração do crente, mostrando que aquilo que é pecado precisa ser abandonado, e aquilo que é ordenado pela palavra precisa ser vivido. Meus amados irmãos, sem poder não há santidade, porque, irmãos, nós só podemos viver em santidade no poder do Espírito Santo. Muitas pessoas tentam abandonar vícios, tentam viver a vida cristã nas suas próprias forças. Sabe o que acontece? Elas falham. Porque nós não podemos viver. Mas quando o Douglas, esse Douglas aqui, viu, Douglas? Esse aqui, morre, quando ele é crucificado, quando ele é mortificado em Cristo Jesus, o que acontece é que o Espírito Santo, ele controla a minha vida, e ele vai me conduzir nos caminhos que o Senhor Deus preparou para a minha vida. E isso acontece com cada um de nós, meus amados irmãos. Então, o segredo da vida cristã é parar de lutar com Deus, é parar de tentar viver para si mesmo e procurar deixar Deus controlar a sua vida. Sem o Espírito Santo, a igreja ela não pode cumprir a sua missão. A missão, nós vamos ver daqui a pouquinho, era ser testemunha. E se o Espírito Santo não viesse, a igreja não poderia testemunhar. Porque, irmãos, entenda uma coisa. A nossa parte é pregar. A nossa parte é anunciar. O Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Essa é a nossa parte. A nossa parte. Quem salva, quem transforma é o Espírito Santo. Mas, irmãos, sem o Espírito Santo a igreja estava incapacitada, inabilitada, eu não sei aqui um outro termo melhor para dizer que ela não poderia cumprir, ela iria falhar nessa missão. Ela iria falhar. E é por essa razão que a igreja precisaria esperar o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o agente da obra missionária. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o livro de Atos ele chama Atos dos Apóstolos, porque ali nós encontramos o trabalho dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, indo, estabelecendo igrejas e assim por diante. Mas, irmãos, o livro de Atos também poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque, irmãos, é interessante. Paulo,
ele estabelecia planos. Irmãos, planos são muito importantes para a nossa vida. Nós precisamos estabelecer planos. Precisamos planejar a nossa vida a curto, médio, longo prazo. Precisamos fazer, porque nós somos mordomos do Senhor Jesus Cristo. E mordomos administram, e administram bem as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então precisamos. Mas é interessante como Paulo às vezes determinava ir para um lugar e o Espírito Santo fechava a porta e não deixava. Aí Paulo falava, não, eu vou continuar. É interessante que Paulo, ele decidia sair, ele decidiu ir, e ele ia. Falou, não, agora eu vou virar para a direita. O Espírito Santo fechava a porta, ele não parava, irmãos. E também não retrocedia, ele continuava indo para frente. Aí chegava em determinado lugar, não, eu vou para cá agora. Mas aí o que acontecia? O Espírito Santo fechava a porta, não. Paulo, o que ele fazia? Continuava indo, até chegar aonde Deus queria que ele estivesse. E quando chegou aonde Deus queria que ele estivesse, Deus mostrou, agora você vai para esse lugar. É por essa razão que aquela porta eu fechei, aquela outra porta eu fechei, mas você continuou indo até onde eu queria. Irmãos, meus amados irmãos, o Espírito Santo é quem está conduzindo a igreja. É Ele que está direcionando a igreja. É Ele quem está trabalhando no coração dos pastores, no coração da liderança, conduzindo a igreja pelo caminho em que Deus quer que nós seguimos. Quer um exemplo prático para nós? Nós decidimos, quando chegamos aqui, não alugar salão. Nós não queríamos. Essa foi a decisão que nós tomamos. Nós queríamos continuar na garagem, tanto é que Deus, a princípio, providenciou a casa que precisávamos. Não foi nós que escolhemos, foi Deus, amém, irmãos? Foi Deus que escolheu. Beto, irmã Gilda são minhas testemunhas. Beto estava lá, pastor, achei sua casa. Só falei assim, pergunta para a dona Gilda se ela moraria. Não, eu moraria, pastor, a casa é boa. Então fecha o negócio que nós estamos indo para casa. Não foi ou não foi, Beto? Foi. Quem olha aquela casa, aquela primeira casa, poderia dizer assim, pastor, vocês escolheram uma boa casa para realizar os cultos. Não, nós não escolhemos, quem escolheu foi Deus. Porque Deus, Ele sabe a necessidade dos seus servos e da sua obra, amém, irmãos? E Ele supre, amém, irmãos? Ele supre nossas necessidades. Então, irmãos, nós precisamos entregar lá, viemos para cá. Deus sabia que ali era muito apertado. Eu não sei quantos irmãos estavam orando, mas eu estava orando, pedindo, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Essa igreja está aqui pelo Senhor. É o Senhor que está estabelecendo essa igreja. Então, faça aquilo que o Senhor lhe aprover. Irmãos, para nós estarmos aqui, é um milagre. Um milagre. Em todos os sentidos. Eu não vou entrar nos detalhes. Os irmãos sabem o testemunho. Um milagre. Quem nos colocou aqui dentro? Deus. Deus. Foi Deus. Irmãos, Deus está conduzindo a sua igreja. Por mais que nós façamos planos, nós não podemos inibir a ação do Espírito Santo. Nós precisamos deixá-lo conduzir a igreja de Cristo. E quando Ele conduz, Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o que é perfeito. E que nós só vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? É lógico que nós não podemos ficar confortáveis nesse lugar, não. Amém, irmãos? Precisamos trabalhar, precisamos orar, precisamos fazer a nossa parte, fazendo a nossa parte para que almas sejam salvas, vidas edificadas, congregadas aqui, para que logo, logo nós estejamos no nosso prédio, amém, irmãos? E mesmo que nós estivermos no nosso prédio, irmãos, nós também não podemos nos acomodar. Existe um mundo para ser ganho, amém, irmãos? Existe uma cidade, existe um estado, existe um país, existe um mundo para ser alcançado por Senhor Jesus Cristo. E essa igreja está sendo estabelecida para ser um instrumento nas mãos de Deus, para cumprir essa ordem do nosso mestre, amém? E graças a Deus por isso. Segunda coisa que quero destacar nesse texto, meus amados, é o ser testemunha. Testemunhas de Jesus. A ordem do mestre, irmãos, foi para nós sermos testemunhas. E eu quero chamar a atenção de uma coisa. Não foi para ser testemunha de Jeová. Não foi para ser testemunha de Deus Pai. Não foi para ser testemunha do Espírito Santo. Foi para ser testemunha de Jesus Cristo. Amém, irmãos?
testemunhas de Jesus Cristo. E o que é ser testemunho, irmãos? Testemunho, irmão, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, uma testemunha é uma pessoa que relata um fato que viu e ouviu. E aqui eu quero destacar uma coisa, que testemunha, só o salvo pode ser testemunha de Cristo. Sabe por quê? Porque o ímpio, o perdido, o incrédulo, ele não experimentou Jesus. Ele não sabe o que é ser de Jesus. Ele não sabe o que é o novo nascimento, o que é uma plena comunhão com Deus. Só o salvo sabe. Só o salvo tem condições para ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui nesta terra. E você, se você é um salvo em Cristo, se você tem um testemunho na sua vida de uma salvação real, verdadeira na sua vida, então você deve ser uma testemunha de Jesus. E como nós testemunhamos? Irmãos, nós falamos aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Nós já explicamos aqui sobre o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? Que Jesus morreu por nós, por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, se eu não me engano. Então, é falar aquilo que Jesus fez, que Jesus realizou lá na cruz. Porque o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Para o ímpio, para o perdido, pode parecer loucura. Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios. Mas para o salvo é o poder de Deus, o poder para transformar os seus. Irmãos, Deus ele está trabalhando, Ele está agindo. Nós sabemos que nem todos vão se converter, infelizmente. Muitos vão rejeitar, mas nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar do amor de Deus. Talvez você não saiba conduzir uma pessoa a Cristo, mas você pode falar do que Jesus fez lá na cruz, e você pode falar do que Jesus Cristo fez na sua vida, porque o Evangelho, ele é real na sua vida. Então fale daquilo que Jesus fez na sua vida, do seu novo nascimento, da experiência que você teve com Cristo, e do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Testifique de Jesus, fale de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Nós encontramos, irmãos, um questionamento de Paulo muito importante aqui, para nós como crentes em Cristo, individualmente falando, e para a igreja como um todo. Romanos 14, 10, 14, perdão. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Irmãos, os crentes precisam ir, os crentes precisam pregar, para que os perdidos possam ouvir do Evangelho. Porque como eles irão crer ou não crer no Evangelho, se eles não ouvirem? Eles precisam ouvir. A nossa parte, irmão Beto, é ir. A parte da igreja é enviar. Nós podemos ir, podemos pregar, mas quem salva é o Senhor. Quem salva é Ele. E nós precisamos sair pregando o Evangelho, confiando no poder de Deus. Confiando, irmãos, que mesmo que nós não saibamos, quem vai crer, Ele sabe. Amém, não, irmãos? Ele sabe. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós tentamos limitar Deus. Nós tentamos limitar Deus, achando que Deus é como um de nós. Mas Deus, Ele é infinitamente superior a nós. Amém, não, irmãos? Ele é infinitamente superior. E nós precisamos crer e confiar no Senhor. A Bíblia diz, eu creio na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade plena de Deus. Mas, meus amados irmãos,
precisamos crer de todo o nosso coração que existem muitas almas nessa cidade que vão crer e vão ser salvas, amém? Irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu disse que eu vim para Cássia, porque Deus deixou muito claro para mim, tem muito povo nessa cidade. Deus falou para mim isso, claramente, tem muito povo nessa cidade. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar, mas eu sei que Deus vai edificar uma igreja forte aqui. Eu já falei para o pastor Timóteo, eu quero que essa igreja respire missões. Eu quero essa igreja forte, eu quero que cada banco dessa igreja esteja com uma família fiel, firme, decidida, resoluta, como o hino que nós cantamos, resolutos. A palavra resoluto, irmãos, é decidido com convicção, convictos da verdade. Cada família convicta da verdade, de sua responsabilidade diante de Deus, e essa igreja forte, obedecendo, enviando pastores, enviando missionários para ganhar este mundo para Cristo, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte hoje. Fazer a nossa parte. E edificar essa igreja, edificar esse corpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso, irmãos, sendo testemunhas de Cristo. Agora, a terceira e última coisa que eu quero destacar nesse texto é os lugares que Jesus nos ordenou para que sejamos testemunhas. Ele diz assim, vamos lá de volta lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, ele disse Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Trazer essa ordenança para a nossa realidade é um pouco difícil. Por que eu digo que é difícil? Por causa da dimensão que Jesus usou como referência para os judeus ali que estavam ali. Porque os crentes que estavam ali eram basicamente judeus. A responsabilidade deles era ser testemunhas em sua Jerusalém, Judéia e Samaria, que seria o território israelense, o território de Israel, que antigamente, depois da divisão, era Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, certo? Uma forma mais para os irmãos entenderem. E até os confins da terra. Mas trazendo essa realidade para nós é um pouco difícil, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China. Por quê? Os nossos países é muito grande territorialmente falando. São países com dimensões continentais. Entende isso? É muito grande o nosso país. Mas nós poderíamos classificar mais ou menos assim. Nossa Jerusalém sendo a nossa cidade, a cidade de Cássia. Nós também poderíamos até ir um pouquinho mais. Talvez essa micro-região aqui, Pratápolis, Itaú de Minas, Capetinga, nossa Jerusalém. Porque nós podemos ir, irmãos. Essa igreja, ela pode ir até lá. É possível irmos. Não é algo impossível de nós chegarmos lá em Capetinga, em Pratápolis, Itaú de Minas, e irmos lá pregar o Evangelho. Não é impossível, isso é possível. Então essa é a nossa Jerusalém. Mas quando fala de Judéia e Samaria, está falando do nosso país, que poderíamos falar do nosso estado, que o nosso estado é muito maior do que o país de Israel, muito maior, territorialmente falando. Poderíamos falar nosso estado, poderíamos falar o nosso país, a nossa região sudeste brasileiro, poderíamos falar do nosso país, a nossa pátria amada Brasil, que precisa ouvir do Evangelho, que ainda precisa ser alcançada. A responsabilidade dessa igreja é enviar missionários para alcançar a nossa pátria. Mas a Bíblia também diz até os confins da terra. Essa igreja tem a responsabilidade de enviar missionários, de implantar igrejas, de ganhar almas, de levar o Evangelho para a China, para o Japão, para Papua Nova Guiné, para os países da África, para a Groenlândia,
Para onde tem gente, essa igreja precisa enviar pessoas. Precisa levar o evangelho lá. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para quando isso precisa acontecer. Porque muita gente pensa assim, olha, a gente começa aqui na Jerusalém nossa, aí depois, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer lá, a gente vai enviar uns missionários ali, a gente vai apoiar uns projetos ali em Minas, aí depois a gente, pelo menos um em cada estado aqui do nosso país, aí se der, a gente envia missionários para fora. Não, irmãos, os termos que Jesus usa, tanto, como e até, indica ao mesmo tempo. Quando Jesus fala assim, ó, e ser-me-eis meus testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ele está falando ao mesmo tempo. Nós precisamos alcançar a nossa Jerusalém para Cristo. Nós precisamos alcançar a nossa região, o nosso país para Cristo, ao mesmo tempo que nós também estamos trabalhando, enviando obreiros, sustentando obreiros em todas as partes deste mundo. Precisamos fazer, irmãos. E nós não podemos esperar. Ah, pastor, quando a igreja crescer a gente faz. Não, irmãos, não é assim que funciona a dinâmica da igreja, não é assim que funciona a dinâmica de missões. Nós podemos começar agora, fazendo com aquilo que Deus nos dá condições de fazer. E eu tenho certeza que obedecendo o ID agora, irmãos, o Senhor Deus vai abençoar essa igreja, vai fortalecer essa igreja, para que essa igreja possa fazer muito mais para a obra do Senhor. Não temos justificativas para não fazer. Muitas pessoas querem ficar justificando, eu cobro isso muito dos meus filhos. Quando eles erram, eles tentam investir muito tempo, muita saliva para tentar justificar seu erro. Não importa o que levou você a errar, arrependa-se e obedeça. Amém, irmãos? É isso que funciona a dinâmica das coisas espirituais. É arrepender, abandonar o pecado e obedecer. Nós podemos fazer agora, irmãos. E podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Amém ou não, irmãos? Podemos fazer muito mais. Como? Indo. Cada um de nós podemos ser testemunhas em nossa Jerusalém. Você pode ser testemunha lá no seu trabalho. Você pode ser testemunha na sua escola, no seu curso, na sua faculdade. Você pode ser testemunha entre a sua família. Você tem contato com pessoas que eu talvez nunca vou ter. Você é responsável de ser testemunha na sua Jerusalém. Essa igreja precisa promover eventos, precisa realmente estar disposta e investir tempo e de recursos para ganhar Cássia para Cristo. Amém? A gente gasta tanto dinheiro com Coca-Cola, tanto dinheiro com churrasco, tanto dinheiro com celular novo, mas precisamos fazer muito mais para a obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muito mais. Podemos fazer muito mais. E Deus está trabalhando no seu coração, está te desafiando hoje à noite a fazer muito mais por missões. Nós estamos agendando uma conferência missionária para o mês que vem. E possivelmente vai ser ali nos dias 14, 15 e 16 de outubro. E no dia 16 de outubro nós vamos estar desafiando a igreja para fazer um compromisso de fé. Para fazer um compromisso de contribuir com um valor para a obra missionária. Separado de dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta missionária é outra coisa. Continue obedecendo no dízimo, amém, irmãos? Mas separar um valor que Deus colocar no seu coração para enviarmos para missionários, para enviar para os campos, para sustentar os obreiros. Porque, irmãos, nós podemos ser testemunhas indo, podemos ser testemunhas enviando obreiros, implantando igrejas, e podemos, irmãos, ser testemunhas contribuindo,
mantendo os obreiros, sustentando os obreiros no campo missionário. Como que pastor Kip, pastor Timothy estão aqui no Brasil? Porque atrás deles, dessas famílias, existem igrejas que fielmente enviam sustento para eles. E aí eles podem estar aqui realizando a obra missionária. No Brasil, irmãos, também precisamos fazer isso. Tomando exemplo, nós estamos trabalhando aí alguns cartazes para colocarmos aqui na igreja. Irmãos, eu louvo a Deus pelos Estados Unidos. Hoje aí, nesses tempos modernos, né, muita gente criticando os Estados Unidos, imperialismo, que não sei o que tem. Mas, irmãos, ninguém envia mais obreiros. Eu sei que está numa decadência, mas nenhum país no mundo envia tantos obreiros, tantos missionários para o mundo do que os Estados Unidos. E é uma nação que nós devemos imitar, amém, irmãos? Nós podemos fazer tanto quanto, amém, irmãos? Se a igreja tiver visão, se a igreja obedecer a ordem do mestre e decidir se colocar à disposição do Senhor, irmãos. A dinâmica da obra missionária é esta. Nós não precisamos esperar o Espírito Santo vir, porque ele já veio. Nós não precisamos esperar Deus nos mandar testemunhar, ele já mandou. Compete a nós agora obedecer. E eu pergunto para você, você está disposto a obedecer? Você está disposto a se colocar à disposição de Deus e dizer, diante aquele chamado ali de Isaías, modificando um pouquinho, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ou quem eu usarei, quem há de ir por nós? Quem poderia dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa-me a mim. Meus amados irmãos, nós tivemos o privilégio de ouvir do Evangelho, nós tivemos o privilégio de que alguém chegou, de que alguém, irmão, se colocou à disposição do Senhor, de que alguém disse, eu vou obedecer o ID, e alguém com compaixão no seu coração, chegou até nós e compartilhou o Evangelho. E naquele dia, o Espírito Santo te convenceu da verdade, e você creu em Jesus e foi salvo naquela noite, ou naquele dia, porque você ouviu. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nós não sejamos egoístas, que nós não sejamos egocêntricos, mas que nós sejamos obedientes, amorosos, misericordiosos, homens e mulheres de compaixão, e possamos permitir ser instrumentos do Senhor, para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus. Que Deus nos ajude, nos capacite, para que nós possamos, fielmente, resolutos, essa palavra é forte, irmãos, decididos com convicção, obedecer ao chamado, à ordenança do Mestre.